Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao processo da Revolução Francesa. Vimos na aula anterior que a Revolução Francesa se iniciou devido à grande desigualdade na sociedade francesa, principalmente no chamado Terceiro Estado, que tinha uma carga de impostos e obrigações muito superior e vivia na fome e na miséria. Vimos também que o processo revolucionário popular tirou o rei do poder e o aprisionou, dando início a uma fase republicana. Veremos agora como essa fase se deu na França. Com a proclamação da República, uma nova Assembleia foi formada. Chamou-se Convenção e deveria preparar uma nova Constituição. Os girondinos, que na antiga Assembleia eram a força política maior, foram superados pelos jacobinos, que tinham entre eles um grupo mais radical. Os jacobinos eram liderados por Robespierre e Saint-Just. O julgamento do rei Luís XVI abalou toda a opinião pública europeia. Os girondinos procuraram defendê-lo, querendo com isso evitar uma solução extrema, vinda da camada popular da Revolução. Robespierre defendeu a condenação do rei, que acabou sendo guilhotinado em 21 de janeiro de 1793. O primeiro ano da República, 1793, foi chamado Ano I, no novo calendário feito após a Revolução. Uma nova representação tomou posse nesse ano, eleita pelo sufrágio universal masculino, o que acentuou seu caráter popular. Foram vitoriosos na eleição os jacobinos e o povo que vivia nas montanhas. Pela nova Constituição, os 750 deputados eleitos escolheriam a mesa dirigente, que teria as funções executivas. Na Europa, foi feita a primeira coligação de forças absolutistas contra a França, integrada pela Inglaterra, Holanda e pelo Santo Império. Para enfrentar a situação, a Convenção organizou uma série de instituições. O Comitê de Salvação Pública, encarregado do controle do Exército. O Comitê de Segurança Nacional, encarregado do controle. O Comitê de Segurança Nacional, que garantiria segurança interna, e o Tribunal Revolucionário, encarregado do julgamento dos contra-revolucionários. Os principais comitês eram controlados pelos jacobinos, que dominavam a convenção, começando então o processo de expulsão dos adversários políticos. Os girondinos foram acusados de serem partidários do rei e dos nobres, e vários de seus membros foram condenados à guilhotina. Começava então o período do terror, que se estendeu de junho de 1793 a julho de 1794. A montanha, o grupo mais radical, liderado por Robespierre, dirigia a política do terror. As perseguições àqueles contrários à Revolução se intensificaram, cada vez mais, abrangendo todo o país. Os chamados indulgentes, chefiados por Danton, temiam que a onda de violência pudesse envolvê-los, e por isso protestavam contra as mortes e pediam o fim das perseguições. Do outro lado estavam os hebertistas, seguidores de Hebert, que pregavam a ampliação das medidas de violência. Robespierre conduzia o movimento tentando manter-se entre os grupos extremistas da esquerda. E como a pressão popular fosse muito grande, foi obrigado a fazer inúmeras concessões à população. Os preços foram tabelados, os exploradores perseguidos, os impostos sobre os ricos foram aumentados, pobres, velhos e desamparados foram protegidos por leis especiais,
A instrução tornou-se obrigatória, a educação tornou-se obrigatória, os bens dos nobres foram vendidos para cobrir as despesas do Estado. Essas leis sociais provocaram ondas contra-revolucionárias em toda a França. Para vencê-las, foram tomadas medidas drásticas. Qualquer suspeito era condenado. O Tribunal Revolucionário aprisionou mais de 300 mil suspeitos, e destes, 17 mil foram condenados à morte, enquanto muitos outros morreram nas prisões esperando julgamento. O terror atingiu o auge em 1794, alcançando os próprios membros da Convenção. Robespierre, para continuar no poder, tinha que eliminar todas as oposições. Por isso, condenou à morte Danton, líder dos indulgentes. O radicalismo dos rebertistas também criaram muitos problemas, e por essa razão foram condenados à guilhotina. A essa altura, os êxitos militares do exército da Revolução diminuíram. Nessa altura, os militares do exército da Revolução diminuíram a tensão interna e a população passou a desejar o afrouxamento da repressão. Os girondinos, que tinham se isolado durante o terror para salvar as suas cabeças, voltaram à tona. Robespierre não tinha mais a massa de Paris para apoiá-lo, pois condenou à morte seus líderes. Em julho de 1794, Robespierre foi aprisionado juntamente com Saint-Just e em seguida foram guilhotinados. A alta burguesia estava voltando ao poder através dos girondinos. O poder da Convenção, depois da morte de Robespierre, caiu nas mãos do Pântano, movimento formado por elementos da alta burguesia, de duvidosa moralidade pública e grande oportunismo político. Ligados aos girondinos, instalaram a fase conhecida por reação termidoriana. A lei dos suspeitos foi abolida, os clubes jacobinos foram fechados e preparou-se uma nova Constituição, a Constituição do ano 3, que ocorreu em 1795. Essa Constituição estabelecia um executivo composto por 5 diretores eleitos pelo Legislativo. O Legislativo, por sua vez, seria composto por deputados eleitos mediante critério censitário e formariam 2 câmaras, o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. A configuração política da Assembleia foi mudada. No centro estavam os girondinos, que tinham deposto Robespierre, à direita os realistas, que pregavam a volta dos Bourbon ao poder. À esquerda estavam os jacobinos e socialistas utópicos, que pediam medidas de caráter social. Os diretores equilibravam-se em meio a golpes que se sucediam. Em 1795, os realistas tentaram dar um golpe que foi abafado por um jovem oficial, chamado Napoleão Bonaparte, que por acaso estava em Paris. Em recompensa, Napoleão recebeu dos diretores o comando do exército na Itália. Em 1796, estourou a conspiração jacobina do Clube de Atenas, conduzida por Graco Balfe. No ano seguinte, os realistas voltaram à carga, mas foram derrotados por outro general, enviado de Napoleão, que acabara de assinar uma paz com a Áustria. Em 1798, os jacobinos retomaram a ascensão política, vencendo as eleições. A burguesia francesa estava desejando paz. Desejava um regime de governo forte que reconduzisse a França
ao caminho da normalidade. Alguns diretores prepararam o golpe que levaria Napoleão Bonaparte ao poder, realizado em 9 de novembro de 1799, ou, no novo calendário francês, 18 Brumário. Napoleão consolidaria o poder da burguesia no contexto da Revolução, evitando as tentativas jacobinas de retomar o poder. Em 1799, a França apresentava um aspecto desolador. A indústria e o comércio estavam arruinados, os caminhos e os portos destruídos, o serviço público desorganizado. Todos os dias, novos emigrados deixavam o país, fugindo da desordem e da ameaça de ver os seus bens confiscados. Os clérigos, que se tinham negado a jurar fidelidade à nova Constituição, eram perseguidos. A guerra civil ameaçava estourar em numerosas províncias. Napoleão procurou fazer uma política de reconciliação, tomando várias medidas para estabelecer a paz interior e garantir a segurança dos habitantes do país. A Constituição de 1799, que foi submetida a um plebiscito e aprovada por mais de 3 milhões de votos, deu a Napoleão poderes ilimitados, sob a aparência de um regime republicano, chamado consulado. O voto universal, instituído pela Constituição de 1793, foi reestabelecido. Fazia-se uma lista dos candidatos mais votados, entre os quais o governo escolhia os encarregados das funções públicas. O poder legislativo, tão fraco que sua existência era quase só. O poder legislativo, totalmente enfraquecido, era composto de 4 assembleias: o Conselho de Estado, que preparava as leis, o Tribunal, que as discutia, o Corpo Legislativo, que votava essas leis, o Senado, que garantia sua execução. O poder executivo, confiado a 3 cônsules, nomeados pelo Senado por 10 anos, era o mais forte de todos. Quem tinha efetivamente o poder era o primeiro cônsul, que propunha, mandava publicar as leis e nomeava os ministros, os oficiais, os funcionários e juízes. As guerras continuaram até 1802, quando Napoleão assinou um tratado de paz, pondo fim ao conflito europeu iniciado em 1792. A administração do Estado foi reorganizada e centralizada. Importantes medidas financeiras, como a criação de um corpo de funcionários para arrecadar impostos e a fundação do Banco da França, foram tomadas, melhorando consideravelmente a situação econômica do país. O ensino foi organizado com a finalidade de instruir funcionários públicos. A maior obra de Napoleão foi a criação do Código Civil, inspirado no direito romano, nas ordenações reais e no direito revolucionário. Completado em 1804, continua na essência em vigor até hoje na França. A paz com a Igreja Católica foi reestabelecida. A paz com a Igreja Católica foi reestabelecida em 1801, pela concordata com o Papa. O Sumo Pontífice aceitou o confisco dos bens e o Estado ficou proibido de interferir nos cultos. Os bispos indicados pelo governo e investidos nas funções religiosas pelo Papa prestariam juramento de fidelidade ao governo. Os decretos papais só entrariam em vigor depois de aprovados por Napoleão. O sucesso da política interna e externa de Napoleão permitiu que fosse estabelecida a hereditariedade do consulado,
em 1802. O primeiro cônsul recebeu do Senado o direito de indicar o seu sucessor. Tratava-se, na verdade, de um retorno a uma monarquia hereditária. Ao Código Civil seguiram-se o Código Comercial e o Código Penal. A economia da França foi impulsionada. Os camponeses proprietários passaram a produzir mais, e por isso passaram também a apoiar o regime de Napoleão. A indústria, por sua vez, foi estimulada. Numerosos trabalhos, iniciados sob o consulado, foram completados, como abertura de canais, reconstrução dos portos, construção de estradas e o embelezamento das cidades. Napoleão tornou-se ainda mais despótico que os antigos reis. As assembleias foram suprimidas, o tribunal e os corpos legislativos perderam suas funções, as liberdades individuais e políticas deixaram de ser respeitadas, a imprensa passou a ser censurada. A intervenção do imperador estendeu-se à educação. A Universidade Imperial monopolizou o ensino superior e as disciplinas consideradas perigosas para o regime, história e filosofia, tiveram seus programas alterados. O governo procurou servir-se até da religião. O governo procurou usar até a religião. O catecismo ensinava ao mesmo tempo os deveres com Deus e com o imperador. Quando o Papa se recusou a integrar-se na política internacional de Napoleão, esse tomou seus estados e o confinou em Savona. Os bispos que tomaram partido do Papa foram perseguidos. Tudo isso aumentou o descontentamento geral. A burguesia se opunha à perda de liberdade e às perseguições políticas. As guerras arruinavam a economia e os portos. O reestabelecimento de antigos impostos irritou os contribuintes. Os jovens procuravam fugir ao serviço militar obrigatório. No ramo militar, Napoleão realizou impressionantes e grandes conquistas territoriais. Entrou em conflito e disputa com diversos territórios europeus, conquistando-os e submetendo-os ao seu domínio. Até que, em 1815, Napoleão foi aprisionado na ilha de Elba, de onde fugiu um ano depois, para retomar o poder. Entrou em conflito, então, com a última coligação europeia contra a França. Vencido pelos ingleses, ele foi aprisionado na ilha de Santa Helena, que fica na costa da África, onde morreu em 1821. Luís XVIII foi restaurado no poder pela segunda vez na França. O Congresso de Viena reestabeleceu o equilíbrio entre as grandes potências europeias. Para preservar a paz na Europa e evitar perturbações de ordem social, como a Revolução Francesa e as guerras de Napoleão, foi criada a Santa Aliança. Vimos na aula de hoje, então, a continuidade do processo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução que se iniciou devido aos problemas sociais e econômicos da França. Essa revolução foi empreendida pela população geral, mas acabou mudando de rumo e se tornou uma revolução da burguesia, caracterizada principalmente pelo governo de Napoleão, que, atendendo aos pedidos burgueses, voltou às antigas ordens sociais da França. Napoleão empreendeu grandes aventuras militares e teve muito sucesso em diversas delas, até que perdeu para a Inglaterra e se viu exilado na ilha de Santa Helena. A Revolução Francesa se tornou um grande marco na história mundial, mudando os rumos sociais,
políticos e econômicos na Europa e no mundo de uma forma geral. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima aula.